Estávamos a 18 de novembro de 1989, main event do WCW World Championship Wrestling, que tinha o NWA World Tag Team Championship em jogo. Fabulous Freebirds a defenderem o título Tag Team contra os candidatos Steiner Brothers. Os Fabulous Freebirds vinham de uma vitória contra os Road Warriors no Clash of Champions 9. Tinham tido uma rivalidade antes de chegar ao título, com uma rivalidade, se pode dizer assim, com os Midnight Express, até chegarem ao final do torneio e vencerem o torneio que lhes deu o título. Durante o reinado, até à data, não tinham tido assim uma rivalidade clara. Por outro lado, os Steiner Brothers tinham vencido os Skyscrapers no Clash of Champions 9 e estavam numa rivalidade com os Doom, agenciados, com a manager Woman. Esses sim estavam numa rivalidade a sério, numa rivalidade paralela com os Road Warriors contra os Road Warriors contra os Skyscrapers, exatamente. Portanto, Road Warriors Skyscrapers e os Steiner Brothers contra os Doom. Era esta rivalidade paralela de tag teams. Os Fabulous Freebirds tínhamos dois lutadores polivalentes, tanto o Michael Ice como o Jimmy Garvin. Apesar do Michael Ice também ser assim um pouco do estilo de brawler. Em termos de personagem, os Fabulous Freebirds são tipo uns roqueiros, basicamente. Assim, de uma linha geral. Quanto aos Steiner Brothers, temos o Rick, que nem lutou muito neste combate, apesar de ser um polivalente, e o Scott Steiner neste combate foi um pouco mais como um powerhouse, apesar de também não ter tido oportunidade também para mostrar muita coisa. Mas isso já vou falar a seguir no combate. Já vão perceber o porquê disso. Mas antecipando o combate, temos aqui também uma equipa de personagens de wrestling amador. Basicamente, os Steiner Brothers são dois lutadores de wrestling amador. Categoria de peso, temos vantagem para os Steiner Brothers. Em termos de momento de forma, em combate, estava a gostar mais dos Fabulous Freebirds, também estavam com uma vitória, estavam com várias defesas de título, enquanto que os Steiner Brothers também, apesar de terem tido ali uma derrota, que eu acho que foi contra os Doom, exatamente, também prejudicou um bocado a forma. Em termos de déficit de vitórias, déficit melhor para déficit positivo para ambas as equipas, mas um pouco mais para os Fabulous Freebirds. Apesar disso, apoio do público relativamente aos Steiner Brothers, o que dá aqui tipo uma espécie de empate, não é? Em categoria de peso e reação e apoio do público. Steiner Brothers em termos de momento de forma e déficit de vitórias para os Fabulous Freebirds. Acaba por ser aqui um empate, vantagem, talvez não, vantagem para os Fabulous Freebirds, são os campeões em título. O combate foi curto. Eu não diria que foi um mau combate, o combate foi ok. Só que foi demasiado curto porque teve um final precoce. Eu não estava à espera que o combate terminasse tão cedo. Pensava que iria ser um pouco mais prolongado. O combate acabou por terminar numa primeira fase apenas. E indo, nesse caso, ao combate. O combate começou
equilibrado, com ambas as equipas a quererem começar em vantagem. Tivemos ali o collar elbow tie-up, logo a criar vantagem, a ser empurrado. Um dos lutadores o primeiro foi o Michael Eyes a ganhar vantagem e levar o Scott para o canto. Vários strikes, subiu à segunda corda, vários strikes na cabeça do Scott. Depois o Scott fez a mesma coisa ao Michael Eyes. E depois houve ali uma situação em que o Scott aplicou uma clothesline no Michael Eyes, depois o Jimmy Garvin também entrou, também aplicou uma clothesline e os dois Freebirds acabaram por sair do ringue e foram os dois para o ringside. Foi logo ali tipo o início, ou seja, uma equipa quis entrar em vantagem com vários strikes logo à ofensiva, não conseguiu, a outra equipa fez a mesma coisa, não conseguiu manter, e acabou por depois o Scott Steiner a ter essa vantagem ao aplicar 2 clotheslines seguidos em cada um dos adversários, em que eles foram basicamente parar ao ringside. Combate equilibrado, combate que prometia até aqui alguma agressividade, e até costumamos ver os Fabulous Freebirds no início dos combates a gozar mais, a provocarem mais. Neste caso não foi. Foram logo na ofensiva. Houve ali uma situação em que o Jimmy mandou o Scott às cordas, o Michael deu um punch no Scott, e depois o Jimmy mandou o Scott para o ringside. Quando o Scott foi para o ringside, o Rick Steiner começou a reclamar com o árbitro por causa do golpe do Michael Eyes, e enquanto o Rick estava a reclamar com o árbitro, o Michael Eyes atacou o Scott no ringside, mandando mesmo o Scott contra uma das proteções do público. Neste momento tínhamos basicamente o combate a ser dominado pelos Fabulous Freebirds e a incidirem principalmente no Scott Steiner. Houve ali outro momento em que o Scott fez a tag com o Rick, mas o árbitro estava de costas para a tag, porque ele estava a reclamar com o Michael Eyes. O Michael Eyes estava no canto, tinha ido depois para o outro canto, e a aplicar tipo um golpe. O árbitro começou ali a reclamar. O Scott fez a tag com o Rick, o árbitro não viu. Quando o árbitro se virou, estava o Rick em ringue a lutar, e o árbitro começa a dizer para o Rick sair do ringue. O Rick lá teve que aceitar, e enquanto houve esta situação do ref com o Rick, os Freebirds aproveitaram e os dois começaram a atacar o Scott Steiner enquanto isso estava a acontecer. Portanto, estávamos aqui a ver a grande vantagem e domínio do combate para os Fabulous Freebirds, que foi a equipa que acabou por dominar mais neste combate. Durante esta situação, os Freebirds acabaram por se preparar para efetuarem um move de double team. O Michael sobe ao topo do canto e a aplicar um golpe, e o Rick entrou dentro do ringue e foi diretamente ao canto e atacou o Michael Eyes. Ficou o Garvin e o Scott, e o Garvin depois acaba por soltar o Scott Steiner, e o Scott Steiner não vai de modas, aplica o Frankenstein no Jimmy Garvin e venceu o combate. Para mim, surpresa. Ter terminado aqui, desta forma. Não tivemos o Rick nem sequer lutou neste combate. O Scott Steiner só teve uma intervenção ali no início, com uns strikes no Michael Eyes, não mais que isso. E, para além disso, claro, o Frankenstein foi a única coisa que fez. Foi muito estranho, e ganharam o combate e tornaram-se nos novos NWA World Tag Team Champions. Fiquei surpreendido, não estava... Foi estranho. Não estava a contar com este desfecho do combate. Longe disso. Estava à espera de um combate que durasse mais, e que, se houvesse uma vitória, que houvesse uma intervenção dos Steiner Brothers
mais sólida, mais importante para vencerem o combate, até porque eles eram lutadores excelentes. Foi assim que terminou o combate. Entretanto, houve um momento depois vi que eles vinham pela rampa de entrada, uma entrevista posterior ao combate, em que foram entrevistados pelo Larry Zbyszko, em que basicamente o Scott Steiner diz que aceitava o desafio de qualquer equipa, independentemente de que equipa fosse, tanto os Freebirds como os Doom. Eles aceitavam qualquer equipa. Depois ali o Larry começou ali tipo, com uma provocação de que equipa é que eles queriam que lutasse contra eles, mas sem ser os Doom. E a resposta basicamente era sempre os Doom. Portanto, esta troca de títulos, assim, um pouco inesperada, e sem grande razão aparente, apesar de ser duas grandes equipas. Tanto os Fabulous Freebirds como os Steiner Brothers, para mim, estavam no top de tags da altura, em 89. Eram duas equipas excelentes, estavam em grande forma. E claro, entusiasmei por ver este alinhamento, este combate entre os campeões Fabulous Freebirds contra os Steiner Brothers. Pensava que iria ser um combate épico, não foi, foi o contrário. Foi apenas um combate para justificar uma troca de títulos. Fabulous Freebirds não tinham rivalidade, como eu disse. Os Steiner Brothers estavam numa rivalidade importante com os Doom, e uma rivalidade até agressiva entre eles. Os Road Warriors também estavam alinhados ali com os Skyscrapers. E acaba por a história estar a confluir tipo, para um futuro 4, um 8-man tag team match, e ter uns campeões envolvidos seria interessante. Os Fabulous Freebirds, sinceramente, depois deste combate não sei qual será o destino deles, qual foi o destino deles, mas o dos Steiner Brothers claramente deve ter sido no caminho dos Doom. Portanto, Steiner Brothers venceram os Fabulous Freebirds e tornaram-se nos novos NWA World Tag Team Champions.